Paz do Senhor Jesus. Sexto dia da campanha, queridos. Permanecem animados? Ontem tivemos aqui uma ministração sobre avançar na semeadura. Foi uma bênção. E ainda, nesse dia, Deus tem mais para falar conosco. Estou com a incumbência de pregar aqui, avançando na obediência. Repete comigo, avançando na obediência. Me deram um tema difícil para pregar, irmãos. Como que prega avançando na obediência? Pelo tema já demonstra que é um pouquinho mais duro, né? Até para mim, queridos. E eu quero nessa noite já convidar você a pôr a mão no seu coração, para que a palavra possa cair em terra boa. Ore comigo. Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade e misericórdia, Pai, para com as nossas vidas. Estamos aqui, Deus, nessa campanha, ciente, Deus, que entregando a Ti as nossas primícias, ó Pai, sujeitando ao Senhor para os primeiros dias desse ano, ó Pai. Ciente disso, ó Pai, sabemos que o Senhor há de receber o nosso sacrifício, ó Pai, o nosso esforço em congregarmos, em estarmos aqui nos cultos, ó Pai. E é certo, ó Pai, que há de ser um ano abençoado, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Na hora da palavra, Senhor, queremos também, Deus, pedir ao Senhor, abençoe esse tempo aqui, Deus, que os nossos corações estejam abertos para receber a boa semente, Pai. Que nós não venhamos, ó Pai, rejeitar a Tua palavra, Pai, mas que ela, além de ser ouvida, Pai, ela possa ser praticada por cada um de nós, ó Deus. Hoje é um tema mais difícil para pregar, Senhor, falando sobre obediência, ó Pai. Que o Senhor possa me dar aqui a inspiração necessária, Pai, que cada um possa compreender, discernir, assimilar bem a Tua palavra, Pai, e que seja uma bênção esse tempo aqui. Espírito Santo, esteja à vontade nesse lugar, esteja à vontade em nosso meio. Cada vida aqui, Espírito Santo, toma o seu coração, não permita que nenhum de nós estejamos aqui preocupados, aflitos com qualquer outra coisa, mas Espírito Santo, toma a nossa mente cativa ao Senhor, para que possamos, pela palavra, receber fé, crescer em fé, Pai, ser abençoado pela palavra, Senhor. Que eu seja aqui um instrumento do Senhor, conduzido por Ti, Espírito Santo, nesse lugar. Se tem alguém em nosso meio com alguma dor, algum incômodo no seu corpo físico, eu peço a Ti, ó Deus, repreenda esse mal, repreenda essa dor, em nome de Jesus, ó Pai. Se tem alguém aqui, Deus, preocupado, Pai, que a sua mente, Pai, ali, Pai, aflita, Deus, que a paz que vem do Senhor repouse sobre essa mente, Pai, sobre essa consciência, Senhor. Alivia-nos, ó Pai, de toda a preocupação, Pai, e que nós possamos estar aqui, Pai, como foi dito durante o louvor, de corpo, alma e espírito nesse lugar, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Você que concorda, diga amém, queridos. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Confesso, irmãos, que pregar sobre obediência não é um tema muito simples, não. Até porque todos nós, sem exceção, estamos no curso, no caminho de melhorarmos nesse quesito. Ou tem alguém aqui que já é obediente a Deus 100%. Obedece a Deus 100%. Ó, em nada está em débito com Deus nesse tema. Até eu que estou aqui pregando para você nessa noite, irmãos. Estou aqui também, vou pregar a palavra ciente, que preciso melhorar muito, mas muito, no quesito obediência. Quando a gente fala de obediência a Deus, obediência à sua palavra, irmãos, a obediência está muito além de você dar uma resposta positiva a Deus.
Obediência está muito além de você falar, sim, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para fazer o que vos manda. Eis-me aqui para atender o seu pedido. Obediência está muito além, irmãos, de uma resposta positiva. Eu digo isso porque a Bíblia fala, não nesse capítulo que nós vamos ler, mas a Bíblia fala que Jesus, contando de uma situação em que um pai chegou para os seus 2 filhos e disse: filho, tem uma situação para vocês fazerem. Um dos filhos diz bem assim: sim, pai, eis-me aqui. Ou seja, respondeu positivamente. E o outro filho não. O outro filho negou atender o pai. O curioso dessa história, irmãos, que o filho que respondeu sim, o filho que positivamente respondeu ao seu pai, dizendo que faria o que estava sendo mandado, ele não fez. Aquele que falou, não papai, esse que respondeu a princípio negativamente, ele fez. Por isso que obedecer a Deus, irmãos, não é apenas a gente falar com nossos lábios, eu faço sim, vai muito além, irmãos, de uma resposta positiva. Aqui no texto de Lucas 6, no versículo 46, olha o que diz o texto, irmãos: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Quando Jesus fala, e por que me chamais Senhor, Senhor? Ou seja, por que com os lábios dizem para mim, minha autoridade, meu Senhor, aquele que manda em mim? Porque quando aqui Jesus fala, me chamais Senhor, Senhor, o Senhor, Senhor é alguém que tem autoridade sobre aquela pessoa, é alguém que dá ordem e aquela pessoa obedece, ou pelo menos diz, sim, Senhor. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Do que adianta confessarmos Senhor, Senhor, minha autoridade, e nós não fazermos o que o nosso Senhor diz? E aqui ele diz ainda: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa ou pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. O que eu vou ler aqui em diante, irmãos, muita gente não consegue entender o que eu vou ler aqui tem a ver com obediência, porque é uma revelação que nós vamos entender aqui agora, irmãos. Versículo 48, é semelhante a um homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, ou tempestade, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Quando Jesus fala aqui, irmãos, da questão da obediência, e nós estamos aqui no ano de avançar, e também avançar com obediência, irmãos, e Jesus fala aqui que ele vai aqui dizer quem é semelhante à pessoa que assim é obediente. Ele dá aqui um exemplo muito simples, irmãos. O exemplo de edificar uma casa. Edificar é cuidar, gerenciar, administrar, zelar. Cuidar de uma casa. A casa, irmãos, aqui na revelação, podemos colocar a casa é a nossa vida. É a nossa vida. Como também a casa é uma responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos. A casa é algo, irmãos, ligado a nós totalmente. Quando eu falo que a casa é a nossa vida, irmãos, que a Bíblia também fala que nós somos morada, a casa de quem, irmãos? Do Espírito Santo. Na Bíblia, irmãos, uma casa, uma pessoa, ela pode ser morada de 3 tipos de pessoas, irmãos. A casa pode ser assim, a morada do Espírito Santo, mas para chegarmos a esse ponto, irmãos, tem um detalhezinho,
A casa também, irmãos, pode ser a morada apenas do próprio eu. Pode ser, irmãos, que nós, em nossas vidas, irmãos, o que domina, o que reina, o que prevalece nas nossas vidas é o nosso próprio eu. É o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero fazer e assim por diante. Jesus falou, irmãos, que uma casa, irmãos, nesse formato, irmãos, e está no livro de Lucas também, é como uma casa adornada, uma casa vazia. Uma casa, irmãos, que o seu eu, uma pessoa, que o seu eu é quem governa, irmãos, é uma pessoa vazia. E uma casa vazia, irmãos, infelizmente, é uma casa, irmãos, sem cuidado, mal edificada, cheio de problema. Se nós somos governados, irmãos, pelo nosso eu, sem observar, sem guardar a palavra, sem praticar a palavra, irmãos, certamente a nossa vida é uma bagunça. Porque uma casa adornada, ou uma vida sem a presença do Espírito Santo, irmãos, uma pessoa dessa, irmãos, é uma pessoa que a vida é uma bagunça. E tem também, irmãos, aquela casa que ela é dominada por espíritos malignos, por demônios. E uma casa assim, irmãos, uma pessoa assim, irmãos, uma pessoa atormentada, perturbada e assim por diante. Aqui na revelação, irmãos, dentro da principal revelação dessa parte aqui, a casa é a nossa vida. Uma vida que precisa ser cuidada. Um homem, como a Bíblia fala que Jesus falou, né, que seria semelhante a um homem que edificou a sua casa, irmãos. E que esse homem que observa, que ouve e observa, ou seja, que pratica a palavra, irmãos. E automaticamente por praticar a palavra, irmãos, essa pessoa, irmãos, ela é ajudada pelo Espírito Santo. Quando alguém, irmãos, não pratica a palavra, ela até ouve a palavra, mas não pratica a palavra, irmãos, ela não tem a presença do Espírito Santo. Porque, irmãos, o que nos ajuda a cumprir a palavra, a guardar a palavra, não é o nosso próprio eu, e nem os demônios. Mas quem é que nos ajuda a cumprir a palavra, irmãos? O Espírito Santo. Não adianta ouvir a palavra, irmãos, somente. Mas se você tiver, além de você ouvir a palavra e tiver o Espírito Santo, você vai conseguir guardar a palavra, praticar a palavra. Alguém, irmãos, que ouve a palavra e não guarda a palavra, por conta de algumas coisas, atrapalhar de guardar a palavra, irmãos, sofre quando vem a tempestade. Observa que nos dois exemplos aqui, irmãos, a enchente ou a tempestade, irmãos, ela vem de encontro a ambas as casas, nos dois exemplos que Jesus deu. Eu entendi, irmãos, que o problema aqui não é a tempestade. E aqui eu também aprendi algo com Deus, irmãos. A tempestade, os problemas, as lutas, as dificuldades, são coisas inevitáveis. Em 2024, irmãos, como nos anos anteriores, eu não posso mentir para você, vamos ter problemas. A enchente vai bater na nossa porta, irmãos. As lutas, as dificuldades, elas baterão na nossa porta, querido. A tempestade vem. Jesus aqui, irmão, não nos enganou, nos dois exemplos, tanto na casa, irmãos, que era alicerçada na rocha, como na casa, irmãos, que não era alicerçada na rocha, irmãos, nos dois exemplos, a tempestade veio. Ou seja, os problemas, eles são inevitáveis. Não tem como você evitar os problemas. Flavinha, é verdade? Irmãos, a tempestade vem. Seja a tempestade que a gente provoca, seja os problemas que a gente provoca, seja os problemas que outros provocam. Mas os problemas vêm. As lutas, elas vão aparecer. Seja as lutas que você provocar, ou as lutas que outros provocarem. Está claro aqui, irmãos? Não tem como impedir os problemas. Não tem como impedir a tempestade. E tem tempestade, irmãos, e tem problema que vem com força. Sim ou não, irmãos?
Tem problema que vem com força. Tem algumas tempestades, alguns problemas mais fáceis de suportar. Mas tem problema, irmãos, que a gente fica até assim, perplexo. Meu Deus, nem esperava isso acontecer. E eu não posso mentir para você, irmãos, como já aconteceu em todos os anos das nossas vidas, irmãos. Em 2024 também vão surgir os problemas. Seria mentiroso da minha parte falar, 2024 você vai passar um ano inteirinho sem problema. Se alguém falar para você, Deus está te prometendo um ano inteirinho sem problema, você fala, para trás de mim, Satanás. Qualquer falso profeta. É verdade, irmãos, porque Jesus falou que Ele mesmo teve problemas, aflições. Irmãos, Jesus sentiu aflição. Dá para pensar nisso? Não sei se você avaliou esse versículo, irmãos. Imagina só, Jesus sentiu aflição. Jesus, irmãos, que já sabia de todas as coisas. Ele mesmo, sim, sabendo de todas as coisas. Olha, ele sabia, irmãos. Ele sabia. Entenda bem, irmão. Jesus, irmãos, antes mesmo de estar nessa terra, irmão, já era Deus. E permanece Deus. Ele sabia das aflições, irmãos. Mesmo ciente, sabedor das aflições, ele sentiu as aflições na pele, na carne. Imagine nós, irmãos, que não sabemos o que vai acontecer. Imagine cada um de nós que não tem nem noção das coisas que vamos enfrentar. Você sabe, como eu, daquilo que enfrentamos hoje, que já enfrentamos no passado, mas o que vamos enfrentar no futuro, nós não sabemos, irmãos. E tem aflições, tem tempestade, que ela vem com força. Mas o problema, irmãos, escute o que eu vou te falar. Escute o que eu te falar, a revelação da palavra de Deus. As aflições, a tempestade, as lutas, as adversidades, não é o que mais preocupa, irmãos. Muita gente fica preocupado com os problemas, muita gente fica preocupado com as situações adversas, com as lutas, com a tempestade. Alguém assim, irmãos, preocupado com as lutas, com os problemas, com as adversidades, irmãos, infelizmente, é uma pessoa que é dominada pelo seu eu, porque confia no seu braço, obedece somente os seus sentimentos, os pensamentos e assim por diante. Mas uma pessoa, irmãos, uma pessoa que tem o Espírito Santo, governada pelo Espírito Santo, alicerçada na rocha, como diz a Bíblia, irmãos, vem a tempestade, vem com força, mas ela não se abala. Ela não se abala, irmãos. Bate com impacto aquela chuva, a tempestade, vem com força, mas ela não se abala, irmãos, porque ela está firmada na rocha, fundada na rocha. Percebe, irmãos, que o problema não é a tempestade, irmãos, não são as lutas. A questão é, aonde estamos fundamentados, fundados, firmados? Estamos conectados em quê, irmãos? Estamos conectados em quê? E aqui que é o segredo da palavra aqui, irmãos. Por isso que Jesus trouxe essa mensagem. Como diz o versículo 46, por que me chameis Senhor, Senhor, se não faz o que eu digo? Como me tem por autoridade, se não cumpre o que eu digo, se não pratica o que eu digo? E para praticar, irmãos, a palavra, irmãos, para sermos obedientes, para avançarmos, irmãos, para não cairmos em ruína, porque uma pessoa, irmãos, que infelizmente não está firmada na rocha, irmãos, fundada na rocha, irmãos, uma pessoa que não está conectada, a sua alma na rocha, irmãos, eu vou explicar aqui o que da alma na rocha. Uma pessoa que não está assim, irmãos, infelizmente, irmãos, o que ela constrói, a sua vida tem muita ruína, é uma vida abalada, uma vida que os problemas causam muita dor, sofrimento.
tristeza, irmãos. Tem um monte de gente, irmãos, que cuida da sua vida, que cuida das coisas que Deus colocou na sua mão, mas pelo fato, irmãos, de ela não estar ali inteiramente firmada, conectada na rocha, irmãos, é uma pessoa que se abala com as coisas que acontecem. E quando nós se abalamos, irmãos, infelizmente, é como se fosse um retrocesso. Avançar é diferente de retroceder. Avançar é você seguir, não é isso? E para avançarmos, irmãos, em obediência, temos que estar afirmados, fundados na rocha. Jesus aqui, irmãos, trouxe um segredinho, irmãos, que eu quero aqui nessa noite passar para a igreja. Versículo 47. Qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa ou pratica, vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa. E observa aqui, irmãos. E cavou e abriu bem fundo. E pôs o alicerce sobre a rocha. Como eu disse, a casa somos nós. Mas para poder aqui detalhar um pouquinho melhor, irmãos. Nessa casa que somos nós, a parte aparente, que é a parede, telhado e tudo mais, irmãos, é o nosso corpo. Todos aqui sabem, irmãos, que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O aparente da casa, irmãos, aquilo que é aparente, aquilo que é visível, o que os nossos olhos veem de uma casa, irmãos, ou de uma pessoa, é o corpo. Sim ou não? É o corpo. Telhado aqui, irmãos, no meu caso, ó, branquinho. Tem alguns telhados bem peladinhos já, né? Não tem nada. Tem outros, melhor que o meu, alguns já estão com entrada, né, irmãos? Teto, né? Mas faz parte. Eu falei assim, brincando com o X, sabe, irmão? Está aqui na... Olha só, irmãos. A parte que não aparece de uma casa, irmãos, é o alicerce. E aqui é o detalhe, irmãos. O alicerce daqui da revelação é a nossa alma. E é a nossa alma, irmãos, que tem que estar conectada à rocha. É a nossa alma que está ligada à rocha. O Espírito já veio de Deus, e para Ele vai voltar na nossa morte, ou quando Jesus vier nos buscar. O corpo, irmãos, não subirá para o céu. Mas a alma sim, irmãos, tem aí um destino. E no exemplo aqui, irmãos, o alicerce que é a nossa alma, tem que estar conectada na rocha. A nossa alma, irmãos, que é a parte mais importante e que poucos cuidam dela, é que precisa estar conectada na rocha, para suportar as tempestades, irmãos. Uma alma ligada na rocha, irmãos, quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, quando vem os problemas, quando vem a adversidade, uma alma conectada na rocha, irmãos, não se abala. É a alma que sustenta, irmãos, a luta que vem sobre nós, irmãos, conectada à rocha. Agora, quando a alma, irmãos, não está conectada à rocha, irmãos, não só ela, mas tudo o que tem em sua volta se abala. Tudo. Na alma, irmãos, estão contidas, irmãos. Na minha e na sua alma, irmãos, estão contidas, irmãos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, vêm da alma. Vem da alma, irmão. Sentimento, emoção, a memória, a lembrança, está na alma. Esse alicerce, irmãos, que é a alma, quando não está conectado à rocha, irmãos, é um alicerce frágil, é uma alma abalada, é uma alma, irmãos, que se machuca facilmente, ressentida. Quando Jesus, irmãos, Ele conta essa parábola, irmãos, e fala assim, por que vocês não fazem o que eu digo? O que Jesus diz, irmãos? Está no texto. Esse capítulo 6, irmãos, o começo dele não está ligado a essa parte, mas a partir do versículo 17, e eu quero que você possa aí observar o versículo 17,
A partir do versículo 17, irmãos, em uma única manhã, repete comigo, manhã. Em uma única manhã, irmãos, Jesus disse tudo isso aqui, ó. Do versículo 17 em diante, é quando Jesus, irmãos, ele começa a falar o que devemos praticar, o que devemos obedecer, para o bem da nossa alma. Se nós cumprirmos, irmãos, aqui, o que está dizendo a partir do versículo 17, irmãos, é como se a nossa alma se conectasse à rocha, e quando vem a tempestade, não se abala. Só que aqui, irmão, nós vamos entrar em alguns detalhes, irmãos, difícil de praticar. Por isso que muita gente, irmãos, na vida cristã, é machucado. Por isso que muita gente na vida cristã, cai em ruína, cai em tristeza, se machuca, irmãos, se abala, porque não pratica o que Jesus falou, o que ele disse a partir do versículo 17. Olha aí o versículo 17, irmãos, para nós aqui compreendemos melhor. Olha só, e descendo com eles, eles aqui, irmãos, são os 12 que Jesus ali nomeou como discípulo, como apóstolos, aliás, como apóstolos. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também num grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo, de toda a Judeia, de toda Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados de suas enfermidades. Aqui, irmãos, é a região norte de Israel. Eu posso afirmar para vocês com toda a verdade que na sequência Jesus está falando aqui das bem-aventuranças. E o monte das bem-aventuranças foi na região ali, irmãos, próximo a Galileia, na região norte de Israel, na divisa com o Líbano, irmãos. Tiro e Sidom, citado aqui, irmãos, que pessoas que vieram da parte marítima de Tiro e de Sidom, era justamente na divisa com Israel, na região norte. Essa região, eu estive lá em 2012. Eu estive lá. Esse monte das bem-aventuranças, eu estive lá. E lá, quando nós estivemos em 2012, nós também, irmãos, lemos sobre os versículos aqui que fala das bem-aventuranças. Isso é em Israel. Não sei se você sabe, Tiro e Sidom hoje é Líbano. Tiro e Sidom antes é a terra dos filisteus. Olha só, irmãos, até os gentios de Tiro e de Sidom vieram ouvir Jesus. Além das pessoas que viviam na Judéia, em Jerusalém, e os seus discípulos, havia uma multidão ali, irmãos, para ouvir Jesus. E Jesus sabia para quem estava falando, irmãos. Jesus sabia que no meio deles, irmãos, havia ali um grupo de pessoas aflitas, pobres, necessitadas, irmãos. E olha o que ele fala bem aqui, ó, irmãos. Pessoas que na nossa conversão éramos iguais. Olha o que Jesus fala aqui, irmãos, no versículo 20. E havendo ele, levantando ele os olhos para os seus discípulos, ou os seus alunos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Jesus estava dizendo ali, ó, vós sois bem-aventurados, felizes, porque sois pobres, porque agora de vocês é o reino de Deus. Quando nós chegamos, irmãos, quando nós chegamos no Evangelho de Jesus, quando nós se deparamos com a palavra e passamos a entender a palavra, vivíamos nessa condição, pobres, necessitados, irmãos. O choro era presente na nossa vida, a tristeza, a rejeição e tudo mais. E Jesus
nos trouxe uma bem-aventurança. Amém, irmãos? Você se sente bem-aventurado? Só isso? Você se sente bem-aventurado, queridos? Eu me sinto feliz, irmãos. Eu era um miserável, perdido, cheio de aflição, triste, chorava mais que tudo. Hoje eu tenho a honra de poder pregar a palavra, ser servo de Deus, pequenos Cristo, cristão. Oh, que alegria, irmãos, somos bem-aventurados, somos felizes. Obrigado, Jesus. Quem éramos, irmãos? Eu nunca esqueço de onde eu vim, irmãos. Até porque eu lembro perfeitamente quem eu era. Miserável, irmãos. Sofrido. Quase cego. Abatido, irmãos. Sem esperança. Sabe o que é ser pobre, irmãos? Sem esperança. Sem expectativa. Uma vida ruim, irmãos, de necessidades. Jesus, graças a Deus, irmãos, graças a Jesus veio, ó. Não só eu, quem mais aqui, irmãos? Bem-aventurados sois. Bem-aventurados sois. Passar pela transformação, pela mudança de vida, irmãos, passar pela conversão, irmãos, é algo maravilhoso. Quando eu me converti, irmãos, é como se uma nova perspectiva ali, irmãos, surgisse na minha vida. O que é perspectiva, Flavinho? Uma esperança. Vai ser diferente. Ó, a minha vida vai ser melhor. Não só isso, puxa, agora eu estou entendendo que além dessa vida, existe uma eternidade, oh glória! Irmãos, eu penso com o céu todo dia, queridos. Eu penso com o céu todo dia, irmãos, porque não é fácil alcançar a salvação, irmãos. Permanecer firme, guardando a palavra, os princípios, irmãos, sendo fiel àquilo que está ligado a Deus, irmãos, não é fácil, não. E tudo isso, irmãos, surgiu na minha vida, irmãos, em 2001. Em 2001 surgiu isso na minha vida, irmãos. Ter uma esperança, uma nova perspectiva, irmãos. Bem-aventurados sois, queridos. Bem-aventurados. Aí Jesus fala, irmãos, legal, bem-aventurados. Mas olha só, irmãos, versículo 26. Olha o versículo 26, queridos. Não, versículo 27, perdoa. Olha o versículo 27. Mas vós que isto ouvis, digo. Daí para frente, irmãos, você vai entender, irmãos, como devemos praticar a palavra. Como devemos obedecer a Deus. Como podemos avançar na obediência, irmãos. 3 camadas de terra. 3 camadas, irmãos, de terra ruim é necessário tirar da nossa vida, irmãos. 3 camadas. E não é fácil não, irmãos. Para obedecermos a Deus, irmãos, para nossa alma estar conectada à rocha, e assim obedecemos a Deus, e não sofremos o abalo da tempestade, das lutas, irmãos. 3 camadas de terras, irmãos, devemos tirar da nossa vida, irmãos. Por isso que eu digo, irmãos, não é fácil conectar a nossa alma na rocha, não é fácil. Conectar uma alma na rocha, irmãos. Você que conhece um pouco de construção civil, você que pode ver hoje aí o monotrilho, irmãos. Quanta camada de terra, irmãos, foi necessário tirar para poder fazer essas colunas? Nós que olhamos hoje aqui e vemos o monotrilho,
e vemos ali, né, nossa, alto, né? Mas, irmão, nós sabemos o quanto foi tirado de terra ali. Quando você vê um prédio, irmãos, é a mesma coisa que você, puxa vida, alto prédio, né? Mas, irmãos, para aquele prédio estar ali de pé, muitas coisas, irmão, muitas terras foram necessárias tirar. Porque não é fácil, irmãos, trabalhar uma fundação. Não é fácil, irmãos, a nossa vida conectar na rocha, Jesus. Para nossa alma ligar a Jesus, irmãos, é necessário tirar aqui, irmãos, 3 camadas de terras. Primeira delas, irmãos, está no versículo 27 e 28. Mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, e fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai por eles, que vos caluniam. É fácil fazer isso aqui, irmãos? Sabe por que muitas vezes isso aqui não é praticado, irmãos? Orgulho. Como que podemos, irmãos, amar o inimigo, bendizer a quem nos maldiz, a quem fala mal da gente, orar por quem nos calunia, fazer o bem, irmãos, a quem nos odeia? Só se nós tirarmos da nossa alma o orgulho. Tirar o orgulho não é fácil. É a primeira camada de terra, irmãos, necessário a ser tirada da nossa vida, irmãos, para obedecermos a Deus, para obedecermos a Jesus, a sua palavra. E quantas pessoas, irmãos, infelizmente, passa pela conversão, é chamado agora de bem-aventurado, é secado dos seus olhos o choro, é dado uma esperança de vida, salvação e tudo mais, mas quantos ainda, infelizmente, são orgulhosos, são orgulhosos. E por conta do orgulho, a sua alma não se conecta a Jesus. O alicerce não está na rocha. E por conta do orgulho, irmãos, quando vem a tempestade, vem os problemas, e quando vem problemas envolve pessoas. Escute bem, irmãos, envolve pessoas. Todo problema que nós vamos enfrentar, irmãos, pessoas estão envolvidas, mas por conta do orgulho, irmãos, a gente não consegue resolver as coisas. A gente não consegue, irmãos, lidar bem com quem nos maldiz. A gente não consegue, irmãos, orar por quem fala mal da gente, conta uma mentira a nosso respeito. A gente não consegue, irmãos, amar o inimigo. E por conta disso, irmãos, a tempestade vem e gera ruína. Vem a tempestade, irmãos, e machuca a nossa vida, irmãos. Por conta do orgulho. Quantas coisas você perdeu por conta do orgulho? Quantas coisas você não superou por conta do orgulho? Jesus falou assim, irmãos: me chamai de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu digo. Orgulhoso. Por isso que a casa cai. Por isso que a casa cai, irmãos. Por isso que os problemas vêm e destroem. O orgulho não permite a gente, irmãos, superar a quem nos fala mal. Quantas coisas, irmãos, já foram ruínas. Você sabe, eu quero que você reflita nisso. Quantas coisas você já perdeu. Coisas que você era responsável, você perdeu por conta do orgulho. Não soube lidar bem com o inimigo. Não amou o inimigo. Se ofendeu com quem falou mal de você. Orar por quem caluniou, nem pensar. Orgulho. Segunda camada de terra aqui, irmãos, que é necessário tirar das nossas vidas, irmãos, para obedecermos a palavra de Jesus. Olha o versículo aqui, irmãos, 29. Ao que ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e aos que te houver tirado a capa, nem a túnica recuse.
e dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vos quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também. E se amardes ao que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores, quem é do mundo no caso, também os pecadores amam ao que vos amam. E se fizerdes bem ao que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se, olha irmãos, emprestardes aqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até com os ingratos e maus. Essa parte aqui, irmão, do versículo 29 ao versículo 35, irmãos, está falando, irmãos, de uma vida de conciliação, ou uma vida de reconciliação. Porque alguém, irmãos, que vem até você e te agride, a vontade que bate na hora, qualquer, irmãos, revidar, não é isso? Se vingar. Alguém que bate em você, irmãos, ou bate em alguém que você ama, qual que é a vontade de fazer, irmãos? Ir para cima. Eu não sou crente, aliás, eu sou crente, mas não sou bobo, não é isso? Eu sou crente, mas não sou bobo. Se ferir alguém que eu amo, ou ferir a minha vida, eu vou revidar. Aonde há conciliação nisso, irmãos? Ou aonde há reconciliação nisso? Se alguém vem, irmãos, e toma o que é teu, olha o que Jesus falou, até o que você tem por túnica, dá também. Irmãos, nós temos dificuldade, irmãos, de praticar, de ter atividades, maneiras, nós temos dificuldade, irmãos, de agir para buscar reconciliação, conciliação. Nós temos dificuldade, irmãos, de praticar coisas, irmãos, que vão promover paz ao invés de vingança. Muitos de nós, irmãos, em situação como essa, irmãos, e vão surgir situações como essa, irmãos, os problemas vêm, as lutas vêm, a tempestade vem, irmãos, e quantas vezes, irmãos, vem as lutas, vem a tempestade, irmãos, vem situações como essas, qual que é a nossa reação? De ir para cima, de vingança, de não ficar por baixo. Quantos casamentos, irmãos, estão acabando? Relacionamento com filhos está acabando, irmãos. Quanto relacionamento entre pessoas está acabando, irmãos? Até mesmo na igreja, irmãos, quantas coisas ruins estão acontecendo e as coisas estão entrando em ruína. Por quê, irmãos? Não há atitude de conciliação. A gente tem dificuldade de reconciliar, queridos. Por isso que as coisas ruins acontecem. Por isso que vem a tempestade, vem os problemas e a gente não suporta. Porque a gente não pratica isso aqui, irmãos. Somos responsáveis por cuidar de coisas da nossa vida, da família, do casamento, mas não praticamos isso aqui, ó. Quando somos ofendidos, a gente fica com raiva e revida. Sentir furor, a Bíblia fala assim, irmãos, podemos até sentir furor, podemos até sentir raiva, mas não agir pela raiva. Mas quantos de nós agimos com raiva, irmãos? Talvez você está aqui me ouvindo, irmãos, quantas coisas que você poderia ter evitado, poderia buscar conciliação, ou se reconciliar, e não fez isso. Você não deu a outra face, você foi para o confronto. Você foi para o confronto, você foi para o revide, vou fazer igual.
E infelizmente, o que era por casa, caiu, ruína, piorou. A tempestade vem, irmãos, mas ela só abala, irmãos, aquilo que Deus colocou na nossa mão, só abala se você e eu não estiver conectados com a rocha. Uma alma conectada com a rocha, irmãos, que cavou bem fundo, irmãos, para reconciliar, irmãos, para buscar conciliação, para buscar a paz, irmãos, para poder você, irmãos, viver bem com qualquer pessoa, irmãos, você tem que tirar da sua vida, cavar bem fundo, arrancar esse tipo de terra que prejudica a sua vida, como a minha, irmãos. A dificuldade, irmãos, é cavar esse tipo de terra. Jesus falou, irmãos, aqui, para o alicerce conectar a rocha, tem que cavar, e cavar bem fundo, bem fundo. Somos muitas vezes rasos. Igreja de Jesus Cristo, estamos vivendo dias que antecedem a volta de Jesus. Você acha que vai ser fácil? Jesus falou, irmãos, que o mundo não reconcilia, não busca reconciliação. O mundo ama quem os ama. As pessoas do mundo emprestam para quem vai receber. O mundo não dá outra face. Mas sabe o que Jesus falou, irmãos? Aquele que faz igual ao mundo, qual diferença tem? Qual diferença tem, irmãos? Infelizmente, irmãos, muitos de nós, infelizmente, irmãos, não faz diferença com quem é do mundo hoje. Porque age da mesma forma. E eu vou terminar aqui, irmãos, falando da terceira camada de terra que tem que tirar. Versículo 36. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Irmãos, só antes de eu seguir, eu quero te dar uma lição aqui, a respeito de reconciliação. Eu não poderia terminar essa parte, irmãos, sem falar isso. Você sabe de quem mais Deus espera conciliação ou reconciliação? Da parte mais forte. Escute bem o que eu vou dizer. Quando Deus precisou se reconciliar com o homem, foi o homem que buscou a Deus, irmãos? Foi o homem que buscou a Deus? Quem foi, irmãos, que promoveu a reconciliação? Deus. Lembra qual foi a atitude que Deus teve para reconciliar com o homem? Quem lembra? Quem sabe? Ele entregou o seu filho. Tem uma revelação aqui, irmãos. Tem uma revelação aqui, irmãos, fortíssima. A parte mais forte numa relação, no mínimo, numa relação entre duas partes ou mais, a parte mais forte, ela tem que ceder. A parte mais forte, ela tem que renunciar a algo. Deus renunciou ao seu filho para se reconciliar com o homem. Deus, ele fez questão, peraí, eu vou reconciliar com o homem, eu não quero perder o homem. Sabe o que Deus fez? Deu o seu filho. Vamos lá, vamos para os exemplos. Marido, a Bíblia fala que no casamento, qual que é a parte mais forte? O homem. Não é assim que a Bíblia fala, irmãos? O homem. O que a Bíblia fala? Que a mulher é o vaso frágil. Marido, para você viver bem seu casamento, cede algumas vezes. Renuncie o orgulho, renuncie, até mesmo se você estiver certo, renuncie, mas não perca o seu casamento. Pais, aí eu falo para a mãe e para o pai, não viva em atrito com seu filho. Você é a parte mais forte desse relacionamento com os filhos. Renuncie, se for necessário, mas viva bem com seus filhos. Viva bem com seus filhos. Líderes, não entre em guerra com seus discípulos, com seus liderados. Não entre em questões com seus liderados. Renuncie.
Irmãos, Deus precisou, olha só, irmãos, nessa renúncia, irmãos, Deus precisou se fazer como homem. Filipenses diz o que, irmãos? Quem diz Filipenses, irmãos? Que Jesus, irmãos, que era Deus, irmãos, se fez como homem e se humilhou muitíssimo, irmãos, ao ponto de servir aos homens. Para quê, irmãos? Para resgatar o homem que havia perdido. A obra da reconciliação, ela é linda, irmãos. É difícil, mas ela é linda, irmãos. Eu lamento muito, irmãos, que muitos não praticam isso. Porque a parte mais forte não cede. A parte mais forte mantém ali uma pose. A parte mais forte, irmãos, fica ali, sabe, endurecido na questão. E Deus não é glorificado em nada disso, irmãos. Você que me ouve nessa noite, não é palavra minha não, irmãos. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus, irmãos. Alguém feriu você aqui do lado, parte mais forte, dê a outra face. Tomar o que é teu, parte forte da questão, sabe, dê também o que você tem ainda mais. Mas busque reconciliação. Quando você não age com revide, quando você não age com a vingança, quando você não age, irmãos, para descontar o mal que você sofreu, mas você faz o oposto disso, você faz de forma, cai não. Quando você age da maneira correta, abrindo mão por um momento da sua posição, mas para reconciliação, Deus é glorificado. Para terminarmos, queridos, 37, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Irmãos, olha o que diz aqui, irmãos, versículos a seguir. E dizia-lhe uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. E porque atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Olha o que diz aqui, irmãos: hipócrita, tira primeiro, olha o que Jesus fala, irmãos, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Terceira e última camada, irmãos, que Jesus nos ensina que é preciso tirar para que a nossa alma se conecte à rocha. Seja você, antes de mais nada, verdadeiro. Seja você primeiro verdadeiro. Seja você primeiro correto. Seja você primeiro justo, honesto. Seja você primeiro sarado.
Não seja cego, porque quem está cego não consegue. Quem tem problema, quem não consegue enxergar direito, espiritualmente falando, não consegue ajudar outro irmão que também está cego, espiritualmente. Antes de nós julgarmos o nosso irmão, antes de nós apontarmos o dedo, antes de nós falarmos de nosso irmão, antes de agirmos assim contra qualquer pessoa, se analise primeiro, se purifique primeiro. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos? Olhe para si mesmo primeiro. Quando nós, irmãos, estivermos bem, verdadeiros, corretos, a gente vai poder ajudar outro. É muito mais fácil, irmãos, e eu sei que eu estou falando, é muito mais fácil olhar o defeito dos outros do que o próprio. É muito mais fácil observar os problemas dos outros, as dificuldades do nosso próximo, seja quem for, do que o nosso. Jesus falou assim, irmãos, quem age assim é hipócrita, falso, não é digno de confiança. Essa é uma camada, irmãos, também difícil de tirar, porque muitas vezes, irmãos, a gente se sente bem sem estar. É bom ajudar alguém? Sim. É bom poder livrar alguém que está na cegueira, que está com, uma trave atrapalhando a sua caminhada? É bom sim. Mas antes de você querer fazer isso, primeiro, se policie, se analise, se corrija, alinhe o seu caminho, conecte a rocha. Quando vier a tribulação, a tempestade, irmãos, e se nós tirarmos das nossas vidas, da nossa alma, essas camadas de terras ruins, se nós tirarmos da nossa vida, irmãos, certamente, quando vier os problemas, e os problemas envolvem pessoas, se você estiver bem, irmãos, se você estiver praticando aqui, irmãos, o que Jesus falou, do versículo 27 ao 44, ou 43, você vai ir bem. Você vai estar obedecendo o que Jesus ensinou. Amém, queridos? Quero chamar o louvor a vir aqui. Podemos se colocar de pé, queridos. Queridos, eu me encaixo também nessa palavra. Tanto quanto você, queridos. Preciso, assim como cada um aqui, irmãos, praticar essas coisas. Preciso, assim como você, queridos, clamar a Deus para arrancar de mim algumas terras, cavar algumas terras, irmãos, que me atrapalha quando vem a tribulação, que me atrapalha quando vem a luta, porque é duro, irmãos, você ser responsável por algo, você cuidar de algo, e aquilo ruir, se perder. Sabe, irmãos, quantas coisas já passou pela nossa mão, e não estão mais, irmãos. E eu digo, o problema não foi a luta, o problema não foi a tempestade, o problema não foi, irmãos, a adversidade que veio. Sabe qual foi o problema, irmãos? A gente não está conectado à rocha, porque infelizmente as terras ruins não permitiram a nossa alma estar firmada na rocha, e vieram os problemas, vieram as situações difíceis, e destruiu. Obedecer a Deus, irmãos, obedecer a sua palavra, obedecer a Jesus, irmãos,
é praticar isso aqui, irmãos, é cavar, e cavar bem fundo. Tirar terra não é fácil, irmãos, tirar coisa ruim da nossa vida, irmãos, não é fácil não. Só que como vamos permanecer vivendo assim, queridos? Como que vamos permanecer vivendo assim, irmãos? Cuidando de coisas, sem ter a segurança de permanecer, de zelar por aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Vencer o orgulho, buscar conciliação ou reconciliação, ser verdadeiro. Você que ouviu essa palavra, não vou chamar papilo não, mas eu quero que você possa conversar com Deus. Mas caso você queira ao pé do altar vir aqui, você pode também. Você pode também vir ao pé do altar. Quem deseja vir ao pé do altar, tem a liberdade. Porque nós vamos até impor as mãos para poder ali orar. Mas todos nós, irmãos, eu desejo que busque a Deus nessa noite. Porque só podemos avançar na obediência praticando isso aqui, irmãos. Enquanto os irmãos estiverem louvando aqui, irmão, tocando louvor, sabe, converse com Deus, converse com o Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com seus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração.
som. Pai amado, em nome de Jesus, quantas coisas, ó Pai, o Senhor já colocou em nossas mãos, como a própria vida, além da própria vida, Pai, que o Senhor nos concedeu, tantas outras responsabilidades para cuidarmos, para que nós pudéssemos edificar. Quantas, ó Pai, a tempestade levaram embora, Pai. Quantas coisas já passamos, ó Deus. Perdoa, Pai. Perdoa, Senhor, cada um de nós. Cada um de nós, ó Deus, perdoa, Senhor. Porque nós não cuidamos bem, muitas vezes, daquilo que o Senhor colocaste em nossas mãos. Somos bem-aventurados porque o Senhor nos chamou, nos deu uma nova perspectiva de vida, Deus. Éramos perdidos, pobres, vivíamos chorando. Quem éramos, ó Pai? Éramos nada. O Senhor, pela misericórdia, nos escolheu, nos chamou. Não somos mais chamados de malditos, mas bem-aventurados. Bem-aventurados. Isso é precioso demais, ó Deus. Isso é precioso demais. Você é bem-aventurado. Estamos, ó Pai, destinados ao inferno, Pai, mas o Senhor, Pai, nos salvou, Senhor. Éramos nada, Deus, nada. Pela bondade e misericórdia do Senhor, nos chamaste, escolheste. Mas o teu desejo, Pai, que aquilo que o Senhor nos concedeu para cuidarmos, ó Deus, que a gente alicerce na rocha. Principalmente a nossa alma, Deus, está alicerçada na rocha. Quando assim nós não estamos, ó Pai, perdemos o que o Senhor nos deu para o orgulho. Perdemos para o orgulho, Deus. Muitas vezes, ó Pai, não sabemos lidar com o inimigo que aparece. Com a pessoa que fala mal da gente, a gente fica ofendido. Ficamos raivosos com quem nos calunia, ó Pai. Agimos, ó Pai, cheios de orgulho e furor contra essa pessoa, ó Pai. Em meio às tempestades fazemos isso, ó Pai. Em meio às lutas assim agimos. E aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos se perde. Vai embora, Pai. A luta leva tudo, Pai. Quantas coisas boas, ó Pai, já desfrutamos, ó Pai, hoje não desfrutamos mais por conta do orgulho. Espírito de Deus, convença-nos nessa noite. Existe algo melhor que o orgulho. Existe algo melhor que o orgulho. O versículo 27 e 28 desse texto é melhor que o orgulho. Amar o inimigo é melhor que o orgulho, Senhor. Orar por quem nos calunia é melhor que o orgulho, Senhor. Bem dizer quem nos fala mal é melhor que o orgulho, Deus. Ajude-nos a vivermos isso, Pai. Ajude-nos a viver isso, Deus. Dai-nos novo coração, como foi cantado aqui, Deus. Assim como também, Deus, ajude-nos, ó Pai, praticar conciliação, ó Pai.
praticarmos a paz, a comunhão, a reconciliação quando necessário for. Quando alguém nos agredir, Pai, que nós não venhamos buscar vingança, Deus. Que a gente não venha agir, Pai, para descontar o mal que sofremos. Não, não. Quando alguém tirar o que é nosso, Deus, antes de lamentarmos por isso, Pai, como o Senhor nos ensinou, dai até o que tenha mais. Os pecadores, Pai, amam a quem vos ama, Pai. Quantas vezes somos só assim, Deus? E o Senhor nos ensina, Pai, a amar também quem não nos ama, Deus. Deus amado, ajude-nos, Pai, viver em comunhão, reconciliando, Pai, conciliando, buscando, Pai, atitude de paz. Aqueles, Pai, que, como o Senhor fez, Pai, como uma condição melhor, aquele, Pai, a quem muito foi dado, aquele que se encontra numa melhor posição, Pai, ajude, Deus, ajude esse renunciar para buscar conciliação, reconciliação, Pai. A parte mais forte, que seja forte de verdade, não mantendo a pose, a postura, mas agindo de maneira louvável, renunciando o que tem por um momento para buscar a paz. Ajuda-nos a preservar, Pai, casamento, Pai. Ajuda-nos a preservar, Pai, comunhão com os filhos, a comunhão com os irmãos. Ajude-nos, ó Deus, a quem o Senhor deu mais conhecimento e graça, que esse possa agir pela graça de verdade, Deus. Que não seja apenas, ó Pai, uma graça que o Senhor concedeu, mas seja uma graça vivida, Deus. Somos abençoados pela graça que recebemos, ó Deus, pelo conhecimento que o Senhor nos deu, ó Pai. Que esse conhecimento seja praticado, Deus, na hora da tempestade, na hora do furor, na hora que as coisas estiverem pesadas, pegando fogo. Ajude-nos, ó Pai, nessa hora, Pai, praticar a Tua palavra, Senhor. Fazer o que o Senhor diz para nós fazermos, ó Deus. Que sejamos verdadeiros, antes de querer corrigir alguém, se corrigir primeiro, Pai. Dai no coração assim, Senhor, para que quando vier a tempestade, ela não faça mal para nós, ó Pai. Que assim, Pai, eu termino essa oração, Pai. Coloco, Pai, cada um como a minha vida diante de Ti, Senhor. Te agradeço pela palavra, Pai, do Senhor, Pai. Pela palavra do Senhor, porque não é minha palavra, Pai, é a palavra de Jesus Cristo, Pai. E que assim seja, Deus, em nome de Jesus. Você concorda? Diga amém, queridos. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus.